O Tribunal Superior Eleitoral manteve a suspensão imposta à campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre o uso de imagens dos atos de 7 de setembro. Informação que acabou de ser divulgada, eu acabei de lhe contar, então agora a gente segue o barco e vai ao vivo com o Theo Cury para poder explicar um pouquinho mais esse assunto para a gente. A decisão já tinha saído do fim de semana, não é, Theo? E havia expectativa para hoje, terça-feira, de qual seria essa nova decisão e já temos então a novidade. Já temos. Elisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Dentro do esperado, por unanimidade, os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a decisão de Benedito Gonçalves, que no final de semana tomou 2 decisões para proibir que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto candidato da presidência à reeleição, em busca de uma reeleição pelo Palácio do Planalto, uma proibição para que ele não utilizasse as imagens que foram gravadas nos eventos do 7 de setembro, seja aqui, seja no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, ou no Rio de Janeiro, nas peças da campanha dele na busca pela reeleição. Uma decisão do ministro, que é corregedor-geral da Justiça Eleitoral, tomada no final de semana. E os ministros todos referendaram a unanimidade. Todos os ministros seguiram o voto do ministro relator desse caso, referendando, ou seja, confirmando, dando o sinal verde para a decisão que foi tomada nesse final de semana. Em linhas gerais, o que ele argumentou na decisão ao proibir o presidente de usar as imagens gravadas no 7 de setembro em peças da campanha? Ele disse que houve um desvirtuamento da participação de Bolsonaro nas comemorações do bicentenário e também da cobertura da televisão estatal brasileira. Essa decisão atendeu a um pedido feito pela coligação do ex-presidente Lula e um outro pedido feito por partidos políticos. Ele disse que, nessa decisão dele, que o uso de imagens da celebração oficial na propaganda eleitoral tende a ferir a isonomia entre os candidatos, ou seja, que o presidente, por ser presidente da República, além de ser candidato à reeleição, teve uma vantagem com relação aos demais ao utilizar essas imagens. E disse que o presidente, na condição de candidato à reeleição, teve a iniciativa de atrair eleitores para o evento no qual, na verdade, a atuação dele deveria ser somente como chefe de Estado e não como candidato à reeleição. Por isso, tomou a decisão, agora referendada pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa que o presidente não pode usar na campanha dele as imagens oficiais das celebrações do 7 de setembro. Eu volto com você. Obrigada, Theo Cury, pelas informações. Notícia que acaba de chegar, hein, aqui na CNN Brasil e trouxemos no Expresso CNN, por isso que já estamos aqui com Yuri Pita. Yuri, pelo que a gente observa, então, manteve-se a decisão do fim de semana. Permanece a mesma coisa, presidente e candidato não pode usar a imagem do 7 de setembro. Exato. A decisão que era em caráter liminar e tomada por um só ministro, pelo corregedor-geral Benedito Gonçalves, como disse o Theo Cury, era esperado que houvesse essa manutenção e foi uma manutenção unânime, o que, por um lado, demonstra essa unidade da Justiça Eleitoral em ter visto ali que sim, que não se poderia usar essas imagens oficiais que foram captadas pela TV Brasil, uma TV estatal, nos eventos de 7 de setembro, em especial aqueles de Brasília, em que ali havia muita a mistura do que era o ato do chefe de Estado no bicentenário do país. Essa imagem que nós estamos vendo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Esse é um exemplo da imagem que não vai poder ser usada. Aqui é o ato usado. de São Paulo que o presidente nem esteve presente. Mas aquele de Brasília, principalmente, inclusive, houve uma tentativa ali, uma preocupação da campanha de Bolsonaro, por exemplo, quando ele está ali com a faixa presidencial, Exato. Ele tira a faixa presidencial, vai para o outro palanque para fazer um discurso mais eleitoral, mas mesmo assim, pela quebra de isonomia, ou seja, de igualdade de condições da competição, houve essa decisão da Justiça Eleitoral. De qualquer modo, do ponto de vista político, Bolsonaro conseguiu a imagem que ele queria, de conseguir mobilizar muitos apoiadores nas 3 cidades, São Paulo, Rio, Brasília, além de vários outros atos que ocorreram, mas principalmente naqueles em que ele esteve presente fisicamente, Brasília de manhã e depois Rio de Janeiro à tarde, para poder mostrar que consegue sim mobilizar apoiadores, e isso é um fato, isso nunca esteve em dúvida de que ele conseguiria fazer essa mobilização, mas era importante para não ficar com aquela sensação de que a batalha está perdida, de que a eleição não tem condições de ser ganha. E aí o que a gente vê é que, de fato, tão logo saiu a decisão no fim de semana, muitos apoiadores do presidente já começaram a compartilhar
pelas suas próprias redes sociais, sejam as imagens oficiais, Sim, sejam porque imagens... eles podem, né? Eles Claro. podem, exato. O que não pode é a campanha compartilhar. Agora, a grande questão que era tentar mexer no rumo da campanha, das pesquisas de intenção de voto, pelo que a gente viu, Datafolha na sexta, IPESP no sábado e IPEC ontem, não teve esse efeito significativo, ou seja, não mudou ali o cenário da eleição. O que acontece é o contrário. Mesmo praticamente uma semana depois dos atos de 7 de setembro, a gente tem uma estabilidade do quadro eleitoral. Muito bem, Yuri Pita, e com toda certeza a equipe do candidato Bolsonaro já estava se preparando, editando vídeos, montando, porque são imagens extraordinárias de uma multidão. Exato, no próprio dia. Usaram até o sábado ou domingo, exato, no sábado, que foi o último programa propaganda dos candidatos à presidência, e usaram, inclusive, já respondendo aquela frase muito ruim colocada pelo ex-presidente Lula, de que parecia uma Ku Klux Klan. Quando ele depois tentou se explicar, dizendo que queria se referir ao palanque, mas falou de uma forma generalizada, indevidamente, e a campanha de Bolsonaro foi muito inteligente de ter feito não só uso das imagens oficiais, mas de ter jogado o que a gente chama de povo fala, né? A entrevista com os eleitores, os apoiadores de Bolsonaro que estavam no ato, justamente aqueles que não pareciam brancos, aqueles que eram pardos ou negros, ou que tinham ali... enfim, justamente para mostrar que Lula tinha errado ao falar aquela frase, como de fato errou, havia apoiadores dos mais variados perfis e diversos naquele ato. Tá, e Justiça continua proibindo o uso do 7 de setembro na campanha de Jair Bolsonaro. Yuri Pita, obrigada, viu? Valeu. Obrigado por existir e ter vindo aqui no estúdio com a gente.